O gerenciamento de memória é realizado por um módulo do sistema operacional que se chama gerenciador de recursos. Suas tarefas são gerenciar a hierarquia de memória, que vai gerenciar quais espaços estão livres ou ocupados e alocar e localizar processos dados na memória. Mapear e atualizar quais partes da memória estão em uso e quais não estão para que seja possível alocar memória para processos que estão prontos para execução e liberá-la quando o processo concluir sua execução. E gerenciar o swapping, que é o chaveamento entre a memória principal e o disco quando não houver espaço suficiente na memória principal para comportar todos os processos. Tem-se algumas maneiras de gerenciar a memória, que são o gerenciamento sem troca ou paginação, onde utilizam-se métodos de movimentação da memória para o disco e vice-versa durante a execução dos processos. A monoprogramação sem troca ou paginação, onde há um único processo sendo executado por vez, de forma que ele possa utilizar toda a memória disponível, com exceção da parte reservada ao sistema operacional. O sistema operacional carrega um programa do disco para a memória, o executa e em seguida aguarda comandos do usuário para carregar um novo programa, que irá se sobrepor ao anterior. A multiprogramação, onde há o uso de duas ou mais unidades centrais de processamento dentro de um único sistema de computador, tendo a multiprogramação com partições fixas, que consiste em dividir a memória existente em N partições fixas, podendo ser de tamanhos diferentes. Troca, swapping, o sistema escolhe um programa residente que é levado da memória para o disco, chamado swap out, retornando posteriormente para a memória principal, swap in, como se nada tivesse ocorrido. Multiprogramação com partições variáveis, onde há partições que variam conforme a necessidade dos processos, em tamanho, em localização e os números de partições, melhorando a utilização da memória. O sistema operacional mantém uma lista de espaços livres na memória física. Sempre que um novo processo é criado, essa lista é percorrida e será usada uma lacuna maior ou igual ao tamanho do processo em questão. O espaço que ultrapassar o tamanho do processo pode dar origem a uma nova partição. Existem algumas formas de percorrer essa lista. First fit, primeiro encaixe, que é percorrer a fila até encontrar o primeiro espaço em que cabe o processo. Next fit, próximo encaixe, que é igual ao first fit, porém, ao invés de procurar sempre a partir do início da lista, vai procurar a partir do último ponto em que encontrou. Best fit, melhor encaixe, consiste em verificar toda a lista e procurar o buraco que tiver espaço mais próximo das necessidades do processo. E o worst fit, que é o pior ajuste, pega sempre o maior buraco disponível. Outra maneira de gerenciamento de memória é o gerenciamento de espaço, que cuida da utilização da memória, tendo duas principais formas. Gerenciamento com mapa de bits, onde a memória é subdividida em unidades de um certo tamanho. A cada unidade é associado um bit, que se for 0 indica que essa parte da memória está livre e se for 1 indica que está ocupada. Gerenciamento com listas encadeadas, que se trata de uma lista encadeada de segmentos alocados e livres, sendo que cada segmento é um processo ou um buraco entre dois processos. A lista apresenta-se em ordem de endereços e quando um processo termina ou é enviado para o disco, a utilização da lista ocorre da seguinte maneira. Cada processo, desde que não seja nem o primeiro nem o último da lista, apresenta-se cercado por dois segmentos que podem ser buracos ou outros processos. Outra maneira é a memória virtual, com técnica de overlay, onde o programa será subdividido em partes menores, overlays, que podem ser rodadas separadamente e quando o overlay termina a execução, o outro pode carregar na mesma posição de memória utilizada pelo anterior. São utilizadas duas técnicas nessa memória virtual. A paginação, que permite que o programa possa ser espalhado por áreas não contíguas de memória. Com isso, o espaço de endereçamento lógico de um processo é dividido em páginas lógicas de tamanho fixo, e a memória física é dividida em páginas com tamanho fixo, com tamanho igual ao de página lógica. Assim, o programa é carregado página a página, sendo que cada página lógica ocupa uma página física e as páginas físicas não são necessariamente contíguas. E a segmentação, onde temos um espaço bidimensional no sentido de que é dividido em certo número de segmentos de tamanhos variados, cada um com seu próprio espaço de endereçamento.